Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Convidamos o Adson Fernandes para vir conversar conosco sobre teatro e música espírita, que ele tem uma intensa atividade aqui em Belo Horizonte. Tudo bem, Adson? Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui compartilhando, esse pequeno conhecimento, essa pequena caminhada que a gente já tem com você e com os seus espectadores. Espiritismo BH agradece a sua presença, viu, Adson? Como você adentrou o espiritismo e iniciou a sua participação nas artes espíritas? Bom, o meu começo foi naturalmente através da mocidade, Eu participava de uma juventude espírita que não tinha um violonista e como eu tinha habilidade com o violão, levei isso para dentro da casa que eu participava. Mais para frente eu fui convidado para participar de encontros de juventude como Comeb, encontros de carnaval. E em pouco tempo eu estava coordenando comissão de integração, comissão de artes. E, muito naturalmente, minha vida foi começando a caminhar para isso dentro do espiritismo como tarefa. Era trabalhar a música e o teatro espírita nesses eventos. E sua participação no grupo Meu Cantar? Pois é, o Meu Cantar surgiu um pouco depois. Eu já tinha uns 5 ou 6 anos que eu atuava nessas atividades com integração, com comissão de artes. E bateu em nós a vontade de criar um grupo que tivesse um encontro mais sistemático, Porque os encontros de carnaval nós nos encontrávamos, fazíamos os eventos e o grupo se dispersa. Então nós tínhamos o interesse de montar um grupo com mais constância e que fosse com um trabalho mais vocal. Então nós tentamos dar uma cara nova, fazer arranjos novos para sensibilizar mais. As músicas eram bonitas, mas a gente entendia que um arranjo vocal poderia dar um brilho diferente. Então o Meu Cantar é mais vocais do que instrumentais? Exatamente. Só tem um violão que dá a linha para a gente ter uma afinaçãozinha, mas o último trabalho que nós gravamos é todo a capela, sem nenhum instrumento. A ideia era essa. E são quantos elementos no grupo? Hoje somos 7 integrantes. E o grupo está passando uma dificuldade agora, que depois de 16 anos, a vida vai fazendo outros convites, Então, temos uma companheira que teve neném há pouco tempo, tem um outro que está fazendo doutorado, está nos Estados Unidos, mas estamos firmes com o propósito. Quais os principais trabalhos que vocês realizaram no Meu Cantar? Bem, o Meu Cantar, ele busca basicamente fazer a divulgação da música espírita. E com isso nós participamos de eventos, seminários, aniversários de casas espíritas. E para ampliar um pouco o alcance, nós buscamos registrar isso em CDs. Então nós temos 3 CDs gravados. Toda a renda desse CD ou é revertida em função de um outro trabalho artístico, como um apoio para a Companhia Espírita Laboro, que nós também fazemos parte, ou para assistência de algumas casas. Nós fizemos uma parceria com o Grupo Sheila e demos 500 CDs para eles a preço de custo, para eles poderem bancar as atividades sociais da casa. Mas é basicamente isso. E o CD tem essa função de levar a música para outros territórios, Então, as pessoas fora de Minas, Ceará, Goiânia, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tiveram acesso a esse trabalho, porque às vezes nós não temos condições de ir ao local, mas o CD chega lá. Mas algumas vezes o grupo chegou a fazer viagens para realizar shows? Sim, já apresentamos em Goiânia, é um trabalho mais em Minas, Araxá, Montes Claros, 7 Lagoas, mais em Minas. Em alguns estados, Rio de Janeiro. E geralmente essas apresentações são em instituições espíritas ou são feitas em estabelecimentos como teatros? Varia. Muitas vezes é dentro da própria casa espírita, se o evento for um aniversário da casa, ou se o evento for um evento com o objetivo de arrecadar recursos, as pessoas levam para um teatro, cobram um ingresso, o valor do ingresso também fica para a casa que está nos levando. Isso varia de acordo com a atividade, com o evento. Já que você mencionou teatro, o que é a Companhia Laboro e como você se vinculou a esse grupo teatral?
Bom, a Companhia Espírita Laboro, ela é uma irmã, eu diria, do meu cantar. Os dois nasceram no mesmo ano, com diferença de uns 2 meses. Eu entrei primeiramente, inclusive, para a Companhia Espírita Laboro. Eu assisti uma apresentação de um esquete que eles apresentaram num evento que nós promovíamos e pedi para entrar porque eu fiquei apaixonado com a proposta teatral que ela trazia e pedi para entrar e 2 meses depois, eu já participando da Laboro, eu tive esse desejo de fazer o meu cantar. Então, mas são irmãs e teve um momento que 6 pessoas que participavam da Laboro também eram do meu cantar. Então foi uma caminhada muito próxima. E a Laboro, ela atua basicamente com teatro. Mas é um teatro que traz uma roupagem um pouco diferente, que ela, desde o começo, foi proposta para ser apresentada em qualquer lugar. Não só em teatro, não só num teatro, mas numa casa espírita, numa praça pública. Então é um teatro mais voltado para um teatro de rua, eu diria. E com isso ele é muito musical. Então, mais um motivo de eu estar lá, assim, eu fui muito pela música que me absorve. Eu não me sinto ator propriamente. Eu atuo, tenho textos e falas, mas meu papel é basicamente como músico dentro do grupo. E a proposta da Laboro também é essa, de divulgação da doutrina espírita através do teatro. Watson, quais os principais projetos que a Companhia Laboro já realizou? Bom, a companhia ela trabalha com repertório. Então, toda peça que entra para o nosso repertório, nós mantemos. Então, nós temos 7 peças de duração maior, de 1 hora, 1 hora e 15. E temos 7 esquetes também, que são peças curtinhas para apresentar em eventos que são menores. Nossa primeira peça se chama, né, As Mesas Girantes. Depois fizemos uma outra que se chama Um Encontro, que é baseado num texto de Humberto de Campos, que trabalha sobre um encontro de um cavaleiro medieval com Jesus. Depois fizemos uma que falava de Maria de Magdala e Joana de Cusa. Fizemos uma outra que falava de Francisco. Fizemos uma peça infantil que se chama Porto Amor. E todas elas hoje continuam ativas, né? E nós viajamos com elas para todos os lugares, assim. E isso é muito desafiador para nós, porque tem que manter isso tudo funcionando, né, ao mesmo tempo, e haja ensaio e tempo para cuidar disso tudo. Essa atividade é muito interessante. Por exemplo, se uma casa espírita desejar uma participação sua num evento qualquer, né, uma inserção de um esquete, alguma coisa, vocês costumam atender? Sim, basta que nós tenhamos a agenda disponível para aquela data que a pessoa nos convida. Se a data não estiver disponível, nós propomos, olha, não temos o dia tal, mas estamos disponíveis para outro evento e tal. E pode ser feito por encomenda, por exemplo, um assunto novo, um tema novo para vocês? Já fizemos algumas vezes. A União estava fazendo um aniversário de comemoração de Chico Xavier e nos encomendou uma peça. Fizemos. Teve o Congresso Espírita Mineiro também, nos encomendaram uma peça, nós fizemos. Nós também é muito menos frequente isso. Geralmente nós oferecemos o que tem no cardápio, né, assim, em geral. É muito raro alguém pedir alguma coisa mais específica. Vocês têm assim projetos para o futuro? Temos e são desafiadores. Um deles é registrar esse trabalho em DVDs, né, ir para um teatro, usar os recursos do teatro com iluminação, né, com uma acústica um pouco melhor, e fazer a gravação disso, para que também eles possam fazer esse trabalho de divulgação, chegar em lugares que nós não podemos ir. Este é um deles. E temos também de transformar algumas peças em livros infantis, a peça infantil, né? Mas isso tudo demanda tempo e disponibilidade que no momento nós estamos sem. Vamos então agora falar de uma forma mais genérica a respeito do teatro. Quais são os principais objetivos ao se produzir uma peça teatral espírita? Bom, dentro do teatro, eu vou dizer então, dentro da minha vivência com a Companhia Espírita Laboro e também dentro de o que eu observo a partir do nosso contato com outros grupos. Nós temos entendido que o principal objetivo de um grupo de teatro é a transformação do ser. Transformar o ator que está atuando e também o espectador que está assistindo.
sem esse ponto fundamental, a gente entende que a gente não vai estar fazendo uma arte genuinamente espírita, né? A arte espírita, o André Luiz nos lembra que deve ser o belo criando o bom, né? E o espiritismo, por ter essa proposta consoladora, nós entendemos que a arte espírita também tem que levar essa bandeira da consolação, levar a esperança para as pessoas, mais do que divulgar as ideias espíritas, até eu diria, mais do que o proselitismo, né? Assim, não é fazer com que as pessoas saiam sabendo o que é mediunidade, o que é isso, o que é aquilo, mas que elas se sintam melhores do que entraram antes do espetáculo. E como que é feita a seleção de atores para esse tipo de trabalho? Por exemplo, há uma preocupação de haver uma formação artística? Sim, a preocupação com a formação nós sempre tivemos. Nós buscamos nos capacitar. Alguns elementos participaram de oficinas promovidas pela prefeitura buscando este recurso. Nós buscamos na literatura para nos formar enquanto atores, propriamente. Mas não há essa preocupação excessiva com a questão técnica. A gente talvez se preocupe mais com a questão até doutrinária, né? Para ver o que nós estamos levando enquanto mensagem. Mas é claro que essa mensagem não vai alcançar as pessoas se ela também não tiver uma roupagem interessante, uma estética, né? A ética não vai ser alcançada se essa estética não for interessante. Então nós temos buscado esses elementos. E no processo de seleção, dentro da Laboro especialmente, as pessoas são escolhidas, vamos dizer, pela sua capacidade, mas também assim por uma questão de afinidade, pela sua disponibilidade para o grupo, né? Então todos que entraram até hoje não participaram de um processo de seleção, eles foram convidados a entrar, né? E estão convidados. Por exemplo, até hoje. a dedicação da pessoa no grupo espírita, ela é levada em conta? Sim, era até nós não temos um estatuto propriamente, mas tínhamos um combinado que todos nós temos que ter uma atividade dentro da casa espírita, para que nós não sejamos atores espíritas. Ou seja, antes de tudo, eu sou espírita. É preciso estar realizando alguma tarefa espírita, ou ter um vínculo forte com a casa. Exatamente. A pessoa tem que estar vinculada a uma instituição, participando de reuniões de estudo, reuniões de atividades sociais, de assistência social, alguma coisa desse tipo, né? Senão, ela começa a ser um elo fraco dentro do grupo, se ela só estiver indo fazer o teatro. Ela fica meio desvinculada. Exclusivamente. Exatamente, Então, é uma condição nossa. É interessante, porque é importante também que a pessoa, ao ser questionada, o que você realiza na sua casa espírita, ela tem o que dizer e não falar apenas, eu sou ator, né? Eu participo de teatro, porque isso pode ser até muito esporádico, né? Isso. Nós batemos nessa tecla durante muito tempo, que nós não somos atores espíritas, né? Nós somos espíritas. E algumas pessoas optam por trabalhar com mediunidade, outras com evangelização. Nós optamos por trabalhar com o teatro. E dentro dessa tarefa que nós abraçamos, nós levamos com a mesma seriedade que o médium leva à reunião mediúnica. Nós não estamos ali fazendo passatempo. Então, todo o rigor que a gente espera de um médium para ir para uma reunião mediúnica, pontualidade, assiduidade, estudo, a busca do seu equilíbrio, tudo isso é esperado também de uma pessoa que trabalha com teatro e com a música, porque é uma atividade tão importante quanto, né? É uma oportunidade, na verdade, que a gente tem de transformação espiritual. Você já sentiu alguma vez no seu trabalho no teatro espírita a necessidade da participação de algum profissional para levar adiante uma peça amadora? Já sentimos e pensamos até em buscar. Mas é um outro desafio, porque às vezes você encontra a pessoa com a competência e não tem a disponibilidade. Às vezes ela tem a disponibilidade, mas não está entendendo os seus objetivos. Então... E que tipo de profissional seria isso? Desculpa por te exemplo, um diretor ou uma pessoa que possa fazer atividades que capacitem os atores. E nós buscamos, em algumas situações, para desenvolver a peça infantil, nós tínhamos que aprender algumas técnicas circenses. Malabarismo, andar de monociclo, perna de pau. E nós buscamos um profissional que
nos capacitou para isso, nos ensinou a fazer malabarismo, andar de perna de pau e outras coisas que a gente precisava para aquela peça. E agora, mais recentemente, nós temos uma dificuldade muito grande com a questão da produção, a produção de um espetáculo. O que fazer para pegar um espetáculo, colocar no teatro, fazer o cartaz, chamar o público, e é uma deficiência muito grande que temos. Então conseguimos uma colaboradora, que nesse caso, além de ser competente na área, ela também é espírita e está entendendo a nossa necessidade. Nós estamos convidando ela para nos dar oficina, nos capacitando para isso. Então, a gente entende que todo grupo que sentir necessidade deve buscar, sim, o profissional, com o cuidado de que se ele vai entender o que você está querendo, né? Porque ele pode vir e trazer elementos muito estranhos da doutrina para dentro do grupo. E então o grupo tem que estar muito coeso, muito inteirado de o que ele quer mesmo, para não deixar que essa influência externa faça propostas que não caibam, né, ao grupo. Acaba tendo que ter um pouco de cada lado, né? O grupo amador fornece a dosagem espírita, vamos dizer assim, de conteúdo. Uhum. E o profissional, a experiência que o grupo não tem. Justamente, né? E se esse encontro for bem sucedido, a gente vai caminhar um tanto mais com a arte, né? Que realmente está assim, ainda feita de forma muito amadora. A gente está descobrindo alguns caminhos e tem profissionais que já sabem esses caminhos. Então, por que não aliar, né, com o conhecimento deles? O Adson, falando então sobre produção, com relação aos custos, como lidar com as despesas, especialmente no caso de deslocamento para outras cidades, como é que é feito isso? Bom, nós fazemos da seguinte forma: todo o trabalho que é apresentado fora de Belo Horizonte, nós pedimos o subsídio do transporte. Nós não temos como arcar, porque não temos fonte de renda, não temos as apresentações que fazemos, não cobramos por elas. Toda a renda de venda de ingressos, do que for, fica para as instituições que nos convidam. E nós pedimos, em contrapartida, o transporte e hospedagem quando vamos dormir no local. Essa hospedagem, para ficar com um custo mais baixo, nós aceitamos dormir em casa de confrades, de amigos, na instituição que vamos apresentar, não tem nenhum problema quanto a isso. Nós temos criado algum mecanismo para conseguir recursos para a companhia, que são venda de camisas, fizemos alguns bottoms. Para quê? Para bancar o custeio da criação de um espetáculo novo. Mas nós sempre trabalhamos de uma forma assim, muito econômica e às vezes até algumas pessoas se surpreendem com isso, porque o nosso espetáculo mais caro ele não custou R$1.000. Envolvendo já figurino, cenário, tudo isso, ele não custou R$1.000. Mas porque nós trabalhamos com aproveitamento de materiais, nós mesmos confeccionamos algumas coisas. E tem essa ideia ainda do teatro mais despojado, já que as peças são pensadas para serem apresentadas em qualquer lugar. Então, o nosso cenário nunca é um cenário muito grandioso, porque ele precisa ser apresentado dentro de uma casa espírita. Então, ele espaço pequeno, exatamente, poucos recursos, às vezes, de iluminação. Exatamente, né, cenário. Então, nós encontramos alternativas nesse sentido. A música é feita ao vivo, a gente toca violão ao vivo para não ter que precisar de um equipamento sonoro. E com isso a gente conseguiu minimizar bastante os custos. Mas a gente vê grupos aí que também passam por essas dificuldades e a gente está buscando a receita para solucionar isso, né? Como bancar um trabalho como este. Porque senão nós ficamos à mercê. Eu quero apresentar em Brasília, mas só vou lá se alguém me convidar. E fica uma limitação. Eu não consigo ir onde eu preciso ir. A atual realidade é essa. Exatamente. Né? Então nós temos buscado... colocamos em nosso site as camisas à venda, mas colocamos um link lá para alguém que quiser fazer alguma doação, porque aí a pessoa contribui com o grupo e a gente, tendo esse caixa, nós podemos escolher uma vez por ano, nós vamos apresentar em tal lugar e vamos por nossa conta. Mas até hoje isso não aconteceu. E quais os principais eventos artísticos que você já participou ou fomentou no campo da música e do teatro espíritas? Bom, eu tive a felicidade de nessa caminhada, encontrar muitas pessoas que correm atrás, que batalham, que veem uma necessidade e saem em busca da resolução daquele problema. Então,
há 17 anos eu fazia parte de um grupo e eles sentiram a necessidade de criar uma mostra de arte espírita. Porque nós vimos que as mocidades às vezes fazem atividades para o Dia dos Pais, Dia das Mães, e a mocidade apresenta e aquilo morre dentro da casa. Então a gente percebeu que geralmente quem movimenta a arte é a juventude, né, dentro do centro espírita, e nós percebemos então que precisávamos criar mecanismos para esses jovens se manifestarem. Então criamos, por exemplo, a mostra, o MARES, que é a Mostra de Arte Espírita. Criamos mais recentemente o FE5, que é o Festival Espírita 5 Minutos. Criamos um Fórum Espírita de Arte. Na verdade, esse Fórum Espírita, quem teve a ideia foi o Tim, da dupla Tim Vanessa. Já até esteve aqui conosco. Certo. Bom, e ele pensou nesse fórum como um espaço de debate. E chamou os grupos de Belo Horizonte, e os grupos participaram, e foi realmente alguma coisa muito enriquecedora. E ele agora já está na sua 5ª edição. Então, vem acontecendo. Hoje é uma atividade que a União Espírita Mineira abraçou como uma atividade dela, porque ela também entendeu que ela precisa estar inserida neste processo, né? Watson, o que é mesmo este FE5 que você mencionou? O FE5 é o Festival Espírita 5 Minutos. A ideia foi importada de Curitiba. Eles já fazem o evento há cerca de 20 anos. E a ideia é convidar as mocidades para criarem esquetes que durem no máximo 5 minutos. E eles apresentam esses esquetes para uma banca, e essa banca não só avalia, como dá sugestões de melhorias. Também oferecemos uma capacitação para esses jovens, onde uma pessoa pode ir assistir os ensaios e ajudá-los na construção do espetáculo. E depois que eles apresentam para essa banca, nós selecionamos os 10 melhores. Os 10 melhores vão para um teatro, um espaço aberto, onde nós convidamos o público, né, o movimento espírita, para assistirem essas 10 peças. E das 10, nós escolhemos 3, de novo, o público participa também, votando, e é uma coisa muito interessante que os jovens têm abraçado aqui em Belo Horizonte, têm gostado bastante. E esses eventos, então, buscam criar um espaço para manifestação artística. Nós estamos trabalhando com como se fosse com 2 grupos. Um que é o grupo amador nas mocidades, que é formado de jovens que às vezes não tem uma pretensão assim de formar um grupo, eles só estão fazendo um trabalho dentro da casa espírita. Mas tem também os grupos mais antigos, que já estão estruturados, com um trabalho consistente, há mais tempo no movimento. Nós entendemos também que precisaria de um espaço para eles, e criamos então a campanha de popularização da arte espírita. Ela aconteceu no ano de 2003 a 2008. E aí nós alugávamos um teatro durante um mês inteiro e fazíamos apresentações sextas, sábados e domingos. E era assim, tinha uma participação muito grande, bem intensa do movimento espírita de Belo Horizonte. Os grupos começaram, inclusive, a buscar um aperfeiçoamento, porque entendiam que a responsabilidade tinha aumentado, que agora estavam num teatro e tudo mais. Então ajudou também no processo de capacitação, né? E eu não posso ser injusto de deixar de citar aqui também que é um evento, na verdade, que eu não tenho nenhuma participação de criação, mas antes disso tudo já existia em Belo Horizonte, porque nós não iniciamos nada disso. Nós viemos pegando um trem, né, que já estava em andamento. E tinha aqui em Belo Horizonte um evento também que era fabuloso, era o Estradas. Era um evento de música e acontecia anualmente, aconteceu durante muitos anos, que infelizmente deixou de existir depois de um tempo, mas assim, na verdade, ele que meio que foi instigando a criação desses outros eventos. Então acho que... Como é que era esse evento, assim, com mais detalhe? O Estradas era um grupo também de músicos, o Tim fazia parte, Júlio Adriano, Júlio Corrade, a Cacau. Muitos dos que estão hoje no movimento artístico faziam parte desse grupo. E esse grupo se reunia, alugava um teatro, fazia um evento assim belíssimo, e era um evento musical, mas também com essa proposta de trazer arranjos novos para as músicas já existentes dentro do movimento. Movimentavam muitas pessoas, chamavam inclusive músicos profissionais para tocar e fazerem parte do evento. Então era uma coisa assim que a gente ficava esperando o próximo ano para ter o próximo, né?
Então, eu estou dizendo disso para falar que é um evento que foi muito marcante em termos de arte em É Belo Horizonte. interessante que você fala disso assim com uma saudade muito grande. Isso não vai acontecer novamente? A gente tem esperança, assim, de... algumas pessoas têm pedido que nós retomemos a campanha de popularização da arte espírita. O Júlio recebe inúmeros convites assim, para retomar o Estradas. Então, a gente, na verdade, como eu disse, assim, a vida vai ocupando a gente com tanta coisa que... O lado pessoal, às vezes, interfere, né? Exatamente. Até mesmo dentro do movimento, nós abraçamos outras tarefas espíritas também. Então, fazer ainda agora mais uma campanha é uma coisa desafiadora, mas precisa ser feita e nós já estamos aí nessa estrada há alguns anos e estão esperando os substitutos, né? Assim, às vezes, exatamente, tem que passar para uma outra geração, desde que ela mantenha o nível de responsabilidade que vocês, e de dedicação, né, que vocês tiveram. Pois é, eu penso que nós talvez tenhamos errado numa questão. Assim, acho que a gente está capacitando pouco as pessoas para assumirem esses postos, né? A gente pega e faz, e vai pegando e fazendo, e não está, às vezes, abrindo espaço para a entrada de pessoas novas, ou não está dando a essas pessoas caminhando com elas durante um tempo para que elas aprendam a fazer e depois deixar com elas, né? Então, acho que ainda dá tempo disso acontecer, mas... Watson, você considera importante o papel da Abrarte? A Abrarte, né, a Associação Brasileira de Artistas Espíritas, ela foi formada a partir de alguns fóruns que aconteceram em algumas cidades, a partir da iniciativa de alguns companheiros. E eu vejo assim com muito bons olhos. Eu entendo que são realmente bandeirantes. Eles estão fazendo um trabalho arrojado de buscar integrar o movimento artístico, que já é uma proposta desafiadora, se a gente estivesse falando de Minas. Mas estou falando de Brasil, né? Então é uma proposta muito arrojada. Então eu entendo que são bandeirantes, assim, eles estão abrindo uma trilha aí, criando um alicerce que é fundamental para a arte espírita. Ela surgiu dentro desses fóruns, aconteceram 4 fóruns e de repente no 4º, em Salvador, eles tiveram a ideia da fundação da associação. Então ela já tem cerca de 5 ou 6 anos de fundação. E ela mantém algumas atividades muito importantes para o movimento espírita artístico. Quais atividades? Ela tem feito mostras de arte, criando esse espaço para que os grupos se encontrem, se interajam, troquem experiências. E eu diria que o nosso trabalho acabou muito influenciado a partir desse contato com esses outros grupos, como também influenciou outros grupos no seu caminhar. Mas isso só existiu a partir desse encontro proposto pela Abrarte. Ela tem buscado parceria com a FEB, com a Federação Espírita Brasileira. Ela passou a ser uma daqueles braços, igual tem a Associação Médica Espírita, a Associação de Juízes, agora também tem a Associação de Artistas. Então, ela está buscando ainda, né? Assim, ela é formada por pessoas que não estão medindo esforços para que essas coisas aconteçam. Você acha que no campo artístico os interesses ainda são um tanto quanto heterogêneos? Sim. Esse país é muito grande e a forma de entender a arte, até mesmo de entender o espiritismo, é muito diversa. Então, nós já vimos muita coisa, assim, até mesmo que nos pareceu estranha e que para as pessoas era perfeitamente coerente com a doutrina espírita. Eu tenho percebido que em alguns estados tem uma maior ou menor preocupação com a questão da pureza, tem maior ou menor preocupação com a questão da estética, mas são todos grupos que estão buscando. E o que foi muito interessante para nós, que quando nós conhecemos a Abrarte, a Laboro tinha cerca de 10 anos de existência, e nós encontramos grupos que têm 25 anos e que eram completos desconhecidos para o movimento espírita de Minas Gerais. Então, um dos benefícios dessa Associação, né, Brasileira de Artistas foi exatamente esse encontro entre os grupos. Integrar, né? Exatamente. Promover esses encontros, né, como você disse. O carro forte dela hoje é o Fórum Nacional.
que também agrega grupos espíritas do Brasil inteiro. Se não me engano, de todas as federativas, os estados, tem representante da Abrarte neles. E isso está sendo assim, um trabalho também bem paulatino, tá? Bem difícil a gente diria. Sabe? Graças ao fórum, esse movimento tem crescido. E é no fórum que o espaço de debate é criado, esse espaço de compartilhamento passa a existir. Então, o benefício é muito grande, no meu entender. Watson, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, eu gostaria de saber de você a sua opinião sobre a importância da participação da Casa Espírita no incentivo ao jovem artista espírita. O que pode e deve ser feito nesse sentido, segundo a sua opinião? Bem, isso tem sido um motivo de preocupação também da Abrarte, que nós acabamos de citar, e também de outras federativas brasileiras. Porque, como nós dissemos no começo, o jovem ele tem sido o elemento que participa desses eventos, é ele que vai assistir, ele que consome o CD, ele que às vezes vai nas peças, ele que se movimenta mais nesse campo da arte. Em alguns casos, é ele também que está fazendo arte, que está buscando levar a música para dentro da casa espírita, é ele que toca na mocidade, na evangelização. Mas em alguns casos, né, como a gente vê, alguns jovens chegam trazendo toda a sua bagagem e querem implantar aquilo dentro da casa. E isso tem criado choques de gerações, né? Assim, o presidente acha que não deve, o jovem acha que não tem nada, não tem nenhum problema. Então, a Abrarte desenvolveu recentemente uma cartilha chamada A Arte na Casa Espírita, e apresentando algumas propostas de como a arte pode ser usada dentro da casa, e que essa coisa só vai acontecer se realmente tiver o apoio da presidência, né, da coordenação da casa. Que geralmente é a geração mais antiga. Exatamente. E às vezes não tem muita cabeça para essa linha de exatamente, Então, alguns alegam, mas isso não existe na doutrina, não tem, Kardec não fala sobre isso. Mas Kardec, ele apresenta isso como proposta no Obras Póstumas, né, da arte espírita. Talvez a gente tenha que buscar realmente um entendimento de o que é essa arte espírita, né? Não é a arte feita pelos espíritas que vai dar autenticidade para isso. Parece que um meio de divulgação doutrinária, de aprendizado, né, do evangelho, da doutrina, como justamente. Outro qualquer. E às vezes uma peça de teatro, em 1 hora, ela toca uma alma que está ali ouvindo aquela mesma mensagem há 10 anos na casa e não se sentiu tocada. Porque ela trabalha o sentimento e não a razão. Isso sem falar dos desencarnados que estão sempre presentes nos teatros espíritas, e muitos são socorridos, né, durante as peças. Justamente. Então, a gente precisa estar realmente com um olhar atento para isso. Assim, muita coisa precisa ser feita no campo da arte, buscar esse aprimoramento, buscar essa formação. É um ponto certo, assim, que a gente não tem dúvida. Mas, sobretudo, promover esse espaço para esse diálogo, para o presidente entender, porque às vezes nós falamos com o jovem das vantagens da arte e ele não consegue o espaço dentro da casa espírita, né? Então, se o presidente está em dúvida, caminhe com ele um tempo para ver quais são as propostas dele, ouça, né? Às vezes nem o diálogo nem existe, não e pronto. Então, é um ponto que tem sido dificultador, o pouco diálogo entre essas gerações. Gostaríamos de agradecer a sua participação e pedir que você deixasse aí para os internautas do site os endereços eletrônicos dos projetos que você está envolvido. Ótimo. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e dizer que nós temos um site para a divulgação da arte espírita, com textos, para dar auxílio aos grupos que estão se formando, com peças de teatro, com músicas para as pessoas conhecerem grupos do Brasil inteiro, que é o site Arte Espírita. É www.arteespírita.com.br. Os outros 2 trabalhos que eu participo, o Meu Cantar e Elaboro, também tem uns sites. No site do Meu Cantar você pode baixar as músicas em MP3, pode baixar as cifras, partituras com as músicas para coral, com os arranjos.
Estão todos disponíveis gratuitamente para quem quiser baixar, porque o objetivo é a divulgação. Então é só acessar www.meucantar.com.br. E o da Cia Laboro, você acessa cialaboro.com.br. Lá também nós temos informações sobre a companhia, você pode ver as fotos, pode interagir com o grupo deixando recados, pode ver os textos das peças, sinopses das peças, ver fotos. É bem interessante o espaço. No site do Meu Cantar também temos vídeos, se você quiser ver algumas apresentações do grupo. Tá? Basicamente isso. Ok, então. Muito obrigado, viu, Adson? Eu que agradeço. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site.